Muito boa tarde a todos, a graça e a paz do nosso Deus convosco, amém? É um prazer, é uma bênção, uma alegria estarmos juntos e também agora vamos abrir a palavra do Senhor. Nós estamos na carta de Paulo aos Gálatas, temos vindo a fazer esta caminhada e estamos agora no capítulo 4. No mês passado vimos o primeiro contraste entre a escravidão da lei e a liberdade do Evangelho, o contraste entre a lei e a graça, no capítulo 4 de Gálatas. E hoje vamos meditar em mais alguns contrastes, numa história muito interessante de duas mulheres e dois filhos. Duas mulheres e dois filhos. E elas são Agar e Sara e os filhos Ismael e Isaac. Eu convidava a lermos a palavra do Senhor no capítulo 4, versículo 21 e até ao versículo 31. Eu sei que estivemos bastante tempo de pé, mas aqueles que tiverem coragem, força e ânimo para ficar de pé para ler a palavra do Senhor, estão convidados. E diz assim a palavra do nosso Deus: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos ou alianças. Um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Versículo 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que a que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Da maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado pela saúde, pelo tempo, pela oportunidade que nos dás de estarmos juntos, uns com os outros e especialmente contigo, para ouvirmos e meditarmos na tua santa palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que isto é um dom que vem de ti, Senhor. Obrigado também, Senhor, e nós queremos pedir-te que venhas agora iluminar o nosso coração, a nossa mente, para não só compreendermos mentalmente esta palavra, mas sobretudo que possamos colocá-la em prática, Senhor. Acrescenta, Senhor, à nossa vida, traz salvação, edificação, traz realmente transformação de vida, Senhor. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podes sentar. Os versos anteriores a estes do capítulo 4, do versículo 9 ao 20, mostram que haviam alguns homens chamados judaizantes que estavam a entrar nas igrejas, estavam a impor aos novos convertidos a lei judaica. Já temos falado sobre isto e Paulo relembra isso também. Logo no versículo 10, ele diz deste mesmo capítulo: guardais dias e meses e tempos e anos. Ou seja, eles estavam a impor rituais judaicos àqueles que se estavam a chegar a Cristo, aos novos convertidos, naquelas igrejas da Galácia, dizendo ser necessário, sim, Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo guardar os cerimoniais, os rituais, as comidas referentes à lei judaica. Ora,
Irmãos, infelizmente nos nossos dias, os rituais continuam a ser impostos por alguns líderes religiosos, nomeadamente, por exemplo, na Igreja Católica e outras religiões, continuam a obrigar os seus fiéis a guardar determinados dias santos, que eles dizem, a dizer o que podem comer, o que não podem comer, a dizer o que podem fazer e o que não podem fazer, e com rezas, com sacrifícios até, e todas essas coisas, no fundo, anulam o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Porque pensando acrescentar algo à sua salvação, estão a condenar-se a si próprias. Porque o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi perfeito, ele foi completo. Não há mais nada a acrescentar para a nossa salvação. Então tenhamos cuidado, irmãos, com aqueles que nos querem impor cargas, falsas doutrinas, seja dentro ou fora das igrejas, e até que procuram coagir as pessoas através da pressão emocional, espiritual e até material, impondo cargas às pessoas que elas não têm que carregar. Temos que ter cuidado, irmãos, porque o servo de Deus, ele sujeita-se ao seu Senhor. Ele deixa o Espírito convencer as pessoas. Não há persuasão humana que convença ninguém. É o Espírito que convence. Amém? Amém? Eu creio nisso. Então nós precisamos ensinar as Escrituras, viver as Escrituras, liderar pelo amor, pelo serviço, pelo exemplo. E é assim nas igrejas que servem a Deus. Então Paulo estava perplexo. Como é que aquelas igrejas da galáxia que ele tinha ensinado, que ele tinha trabalhado, estavam agora a aceitar estes judaizantes? Diz até no versículo 20, eu estou perplexo a vosso respeito, na parte final. Ele estava admirado. Como é que era possível uma igreja que foi bem ensinada por Paulo, igrejas que ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, que acolheram o Evangelho, que estavam no caminho certo, de repente começaram a entrar estes judaizantes, estes hereges, a ensinar outras doutrinas, aquilo que Paulo chama do outro Evangelho, que na verdade não é outro Evangelho. E o que é que acontece? Eles dão ouvidos, comem aquilo e começam a viver vidas que não agradam a Deus. E Paulo então escreve esta carta aos Gálatas. Aliás, no versículo 11, Paulo até pergunta: será que eu estive a trabalhar em vão a vosso respeito? Será que o meu esforço em ir aí, em visitar essas igrejas, em trabalhar para o Senhor, foi tudo em vão? Vocês não aproveitaram nada? E deixem-me dizer isto, irmãos, há tanta gente que vem à igreja, ano após ano, reunião após reunião, ouviu já tanta coisa e a sua vida não é mudada, irmãos. E isto é dramático. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem que transformar a nossa vida, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo que não transforma, não está a ser vivido, não estamos a dar lugar ao Evangelho. Por isso, irmãos, é muito importante, esta carta é muito atual, e deixem-me também dizer isto, havia muita ingratidão da parte dos Gálatas, da igreja lá. Porquê? Então o apóstolo Paulo tinha pregado um Evangelho, chegam outros, começam a pregar o falso Evangelho e eles dão crédito. Quanta ingratidão. Lembro-me de uma circunstância aqui na nossa igreja. Eu não vou mencionar nomes, por isso não adianta. Estava a fazer um curso de discipulado, já fizemos vários cursos de discipulado aqui, e uma jovenzinha estava também a fazer o curso, ela não era batizada ainda, estava a ser preparada, estava a ser ensinada, inclusive ela estava a ser ajudada por esta igreja, tudo estava a correr bem, não havia problema nenhum, e do nada, de repente, esta jovenzinha largou a igreja, foi para outra igreja e passados uns dias foi batizado nessa igreja. Irmãos, eu fico contente por alguém ser batizado, glória a Deus. Mas se estava uma igreja que estava a ensiná-la, que estava a trabalhar, que estava a apoiá-la, irmãos, isto revelou ingratidão. Revela realmente que há um espírito de não considerar o amor de Deus expresso. E esta ingratidão, por vezes, é reflexo de uma vida que não está satisfeita com Cristo. Mas isto foi um pequeno exemplo. Então, voltando ao nosso texto, esta passagem que nós acabamos de ler, no versículo 24,
diz que é uma alegoria. Uma alegoria. Porquê? Porque tem muitas comparações. Alegoria no sentido, não por ser uma história fictícia, uma invenção, um conto de fadas, nada disso. É uma alegoria por ser como figura de estilo que usa pessoas e conceitos para ilustrar, para falar de uma verdade maior, de uma verdade real. E era isto o argumento de Paulo. Então Paulo vai buscar a história de duas mulheres do Antigo Testamento e dos seus dois filhos para realmente falar de uma verdade muito importante que nós precisamos ouvir e que os Gálatas também precisavam conhecer. O versículo 22, ele começa por dizer, está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, que se chama Agar, e outro da livre, que se chama Sara. Está escrito. Está escrito. É interessante isto, não é? Está escrito. O apóstolo Paulo vai buscar o Antigo Testamento para provar aos judaizantes e a eles também o que é que estava escrito no Antigo Testamento. Está escrito. Calvino disse que Paulo cita a lei, visto que os seus adversários se armaram com a autoridade da lei. Não é? Às vezes precisamos usar os argumentos das pessoas para justificar aquilo que elas estão erradas. E neste caso, Paulo não está a dizer nesta passagem que a lei não foi útil e não é útil. Paulo está a explicar que a lei não tem poder para salvar ninguém. É isto o argumento de Paulo. A lei, os rituais judaicos não conseguiam salvar ninguém. Então Paulo aqui não está a negar a lei, não está a dizer mal da lei judaica, ele está a dizer que a lei não conseguia salvar as pessoas. E vemos então aqui a história destas duas mulheres e dos dois filhos. Dando um pouco o contexto destas duas mulheres, nós sabemos que Deus chamou a Abraão e disse-lhe para uma terra distante e disse-lhe que ele seria pai de uma grande nação. Só que a sua mulher, que se chamava Sara, ela tinha um problema grave. Qual era? Era estéril. Ela era estéril. E entretanto, sendo já velhos, e como Deus tinha dito que de Abraão sairia uma grande nação, Sara tem uma ideia tremenda. Uma ideia assim que parecia luminosa. Qual foi a ideia de Sara? A sua mulher, a mulher de Abraão. Para ajudar Deus, para tentar apressar a vontade de Deus, o que é que ela faz? Pega na sua escrava, que se chamava Agar. Talvez esta Agar tenha vindo do Egito, quando Abraão passou por lá. Então esta mulher, Agar, que provavelmente era muito bonita, era bela, Sara chega à beira do seu marido e diz-lhe assim, olha, deita-te com Agar, e eu como não consigo ter filhos, e Deus prometeu uma grande nação, vamos então ajudar Deus. Vejam a loucura de Sara. Abraão olhou para a sua mulher, o quê? Tu queres que eu me deite com a escrava? Aquela beldade tão linda. Digo eu agora. Que rica ideia, disse Abraão. Eu acho uma excelente ideia. Vamos nessa. E dito e feito. Ele deitou-se com a escrava e ela engravidou. E nasceu um filho que se chama Ismael. Ismael. Mas mais tarde, pela obra do Senhor, no tempo determinado por Deus, e Deus tem um tempo. Amém? Deus tem um tempo. Nós somos muito rápidos, nós queremos ver as coisas a acontecer rápido, não é? Mas Deus tem um tempo para as coisas acontecer. Deus permitiu que Sara engravidasse de uma forma sobrenatural. E porquê que era sobrenatural? Porque primeiro ela já era velha, muito velha. Segundo, ela não conseguia engravidar, ela era estéril. E depois, coitado do marido, também era velho. Mas ela engravidou e nasceu então Isaac, o filho prometido. A primeira ligação que Paulo faz entre Agar e Sara, no versículo 24, diz que elas representam duas alianças. Estas mulheres representam duas alianças, ou dois concertos, como diz algumas traduções. A Agar representa a antiga aliança e Sara representa a nova aliança.
Agar representa a antiga aliança, Sara representa a nova aliança, a aliança da graça. E assim como Agar era escrava, a antiga aliança também estava presa e prendia as pessoas. E prendia as pessoas como? Prendia as pessoas à incapacidade de cumprir a lei. Porque por mais que a pessoa se esforçasse, havia sempre um ponto que a pessoa ia cair e não conseguia cumprir a lei. Então, Agar representa a escravidão e a lei também prendia as pessoas. Já a nova aliança, representada pela Sara, que era livre, não tinha qualquer impedimento, não era escrava, Sara, era a verdadeira mulher de Abraão, está ligada à liberdade que nós podemos ter em Jesus Cristo, à nova aliança, à graça. E estes dois filhos também que nasceram simbolizam aspectos muito importantes que eu gostava de destacar nesta tarde. O filho de Agar, Ismael, ele é o filho da carne. Ele nasceu de modo natural, não é? Não houve ali, num certo sentido, nada de especial. Foram um homem e uma mulher que se juntaram, ela engravidou e ele nasceu. Eles nasceu de uma mulher escrava, nasceu de uma relação fora do casamento, nasceu numa vontade e num desejo humano, precipitado, e é o resultado também de um desejo egoísta, de apressar a vontade de Deus. Já Isaac, que é o filho da promessa, ele nasceu de uma mulher livre. E segundo a vontade de Deus, ele nasceu de um modo sobrenatural, conforme já vimos. Porque além da idade avançada de Abraão e de Sara, ela também era estéril. Que Deus nos ajude a termos mais cuidado com algumas coisas impulsivas que às vezes vêm à nossa vida. Às vezes queremos apressar a obra de Deus, queremos apressar a vontade de Deus, queremos na nossa carne realizar coisas que ainda não é tempo para realizar. E por vezes a precipitação carnal provoca sérios danos na nossa vida. Vocês já viram a guerra que está a acontecer no Médio Oriente? Sabem quem teve a culpa? Foi Sara. Num certo sentido, claro. Porque ela apressou a vontade de Deus. E nasceu Ismael. E hoje há uma grande guerra entre estes dois irmãos. A guerra continua. Então uma precipitação tua pode causar uma guerra. Cuidado. Cuidado com as precipitações carnais da nossa vida. Com os desejos egoístas da nossa vida. Gosto muito de uma frase que eu li de John MacArthur que disse assim: a concepção de Ismael representa a maneira do homem, o caminho da carne. Já a de Isaac representa a maneira de Deus, o caminho da promessa. A primeira é semelhante ao caminho do auto-esforço religioso e à justiça das obras. A segunda é semelhante ao caminho da fé e à justiça imputada por Deus. Um é o caminho do legalismo, o outro é o caminho da graça. Temos aqui dois homens, dois filhos, que representam dois tipos de vida. Uma vida centrada no legalismo, faz isto, não faças aquilo, nos rituais, na religião, no esforço humano para agradar a Deus, e não conseguimos. E a outra é o caminho da graça, é o caminho da dependência de Deus, é o caminho da fé, é o caminho que realmente resulta em fruto espiritual, é o caminho da graça. A seguir no versículo 25, Paulo vai também explicar que Agar simboliza também o Monte Sinai, que corresponde à cidade de Jerusalém. E há três razões para isto acontecer, segundo Paulo. A primeira é que a lei está ligada ao Sinai, porque onde é que foi dada a lei? Foi precisamente no Monte Sinai, a Moisés e ao povo de Israel. Então esta é a primeira razão. A lei está ligada ao Monte Sinai. A segunda razão é que Jerusalém, no tempo de Paulo, como é que estava? Estava cativa, estava prisioneira do Império Romano. Esta é a segunda razão, porque Agar simboliza o Monte Sinai. Mas a pior delas
está relacionada com a escravidão espiritual. E em Jerusalém existia uma grande escravidão religiosa. Era o fanatismo e a religiosidade dos judeus que oprimia as pessoas e o povo também. E essa é a pior escravidão que existe. A escravidão da religião. A escravidão que cega. A escravidão que impediu que muitos escribas, muitos sacerdotes, muitos fariseus, muitos judeus chegassem e vissem Jesus, quem ele era. Porquê? Porque estavam cegos pela lei, estavam cegos pela religião. A religião cega as pessoas, seja ela qual for. Eles não conseguiram vislumbrar que Jesus tinha vindo, que era o Messias e que tinha vindo para os salvar. Mas se Agar representa e simboliza Jerusalém terrena, que está escravizada, Sara simboliza a Jerusalém livre, que é de cima, a nova Jerusalém. A Jerusalém celestial, a partir do versículo 26, vemos isso. E a Jerusalém que é de cima, Paulo até diz que ela é a nossa mãe, é a cidade-mãe. E deixem-me dizer aqui, explicar um pouco. Mãe aqui não quer dizer que Deus é pai e Jerusalém é mãe, nada disso. Aqui a cidade-mãe quer dizer, é uma ilustração para mostrar que a nossa cidadania, e aqui mãe significa segurança, significa amparo, é isso que a mãe boa faz, não é? Ampara os seus filhos, suporta-os, cuida deles, dá-lhes alimento, dá-lhes ajuda, e é isto que a Jerusalém mãe significa do céu. Significa a verdadeira cidadania e segurança. E é aí que está a nossa segurança no céu. Se você está à espera de pensar que tem aqui o conforto total, que tem a segurança total aqui nesta terra, desengane-se. Porque somente no céu nós podemos encontrar isso. Amém? É só na presença de Deus que nós podemos realmente a gozar de paz plena, paz perfeita e somente lá. E então entramos nesta Jerusalém celestial, não pela lei, não pelas obras ou rituais religiosos, mas somente pela graça, a graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai terminar esta alegoria dizendo-se, e virando-se para a igreja, no versículo 28 até ao 31, dizendo, mas nós, irmãos, no versículo 28, somos filhos da promessa como Isaac. Ismael é o filho da carne. Isaac é o filho da fé. Deixem-me ler mais uma citação de John MacArthur. Ismael simboliza aqueles que passaram apenas pelo nascimento natural e que confiam nas suas próprias obras. Isaac simboliza aqueles que também passaram pelo nascimento espiritual porque creram na obra de Jesus Cristo. Então há aqui dois nascimentos. Toda a gente nasce naturalmente da sua mãe. E isto é simbolizado por Ismael, porque ele nasceu de uma forma natural. Mas há um nascimento espiritual, há um nascimento que é do alto, há um nascimento sobrenatural, podemos dizer nós. Isto é operado pelo Espírito Santo, é operado na nossa vida quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador. Nós nascemos da água e do Espírito, nascemos de novo. E é este novo nascimento que é simbolizado por Isaac. Amém? Então Isaac simboliza não só este novo nascimento, mas também esta nova aliança, a aliança da graça, que tem origem em Deus, que é a ideia de Deus, que realmente que traz salvação, que traz libertação ao ser humano. As pessoas tentam conquistar Deus, tentam conquistar a simpatia de Deus pelas boas obras, tentam conquistar Deus pela força da carne, pelos seus próprios esforços. E o que é que fazem? Não conseguem. Não conseguem. Porque a velha aliança é a aliança das obras e baseia-se no esforço humano.
A nova aliança, a aliança da fé, fundamenta-se na obra exclusiva de Cristo e na graça de Deus. E se Agar simboliza o esforço humano que prende as pessoas, faz cativo dos seus pecados, e se Sara simboliza a nova aliança que oferece perdão e liberdade espiritual, a pergunta que se põe nesta tarde é: tu és filho de Sara ou és filho de Agar? Tu és da descendência de Sara ou és da descendência da escrava de Agar? Tu queres ser filho da promessa como Isaac ou queres ser filho da escravidão como Ismael? Bem, cada um é que pode dar essa resposta. Porque tem que haver um encontro pessoal com Cristo. Eu não te posso converter. Não há ninguém neste mundo que te possa converter, humanamente falando. É uma decisão pessoal. É uma decisão individual. Tu precisas vir a Cristo pela ação do seu Espírito Santo. E mais, só entra na Nova Jerusalém, naquela cidade que está sendo preparada no céu, aquele que receber Jesus Cristo como seu único Salvador. E o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 3:5, Apocalipse 17:8, Apocalipse 21, 27. E são esses que vão reinar com Cristo. A Nova Jerusalém está sendo preparada. É uma cidade santa. E essa cidade um dia vai descer e vai ser implantada neste planeta. Lembram-se daquela conversa que Jesus teve com o Nicodemos? Aquele mestre. Ele era muito entendido de todas as coisas. Ele era um doutor. E foi abordar Jesus. E ele queria saber mais dele, de Jesus, e queria saber mais do reino dos céus. E Jesus respondeu a este mestre Nicodemos dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. João 3:5. Quem não nascer da água e do Espírito, quem não tiver a sua vida, os pecados confessados e não tiver feito esta decisão pessoal e individual no tempo da sua vida com Cristo, não vai entrar na Nova Jerusalém. Mas que nós possamos olhar agora para a parte final de Gálatas, capítulo 4 e versículo 31, que diz: de maneira, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E Paulo aqui já está a falar para irmãos, para a igreja. Mas que nós, cada um dos que estão aqui nesta sala, possam fazer suas as palavras de Paulo e dizer: eu sou filho não da escrava, mas da livre. Porque esta é uma decisão pessoal, conforme eu tenho vindo a dizer. Tudo isto acontece, sabemos, pelos méritos de Jesus Cristo, pela ação da graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. Mas se estiver aqui alguém nesta tarde que ainda não se entregou a Jesus Cristo, o meu desafio é para que realmente hoje seja o dia aceitável da salvação. Para que hoje o nome que está escrito nos céus possa ser sublinhado, possa ser vincado, e tu possas também fazer parte da Nova Jerusalém. E que possas, acima de tudo, ser filho de Sara, aquela que era livre, aquela que realmente resultou num nascimento sobrenatural, num nascimento espiritual. Que Deus vos abençoe.